Então, assim, não é só uma medicação. Eu me responsabilizo pelo efeito que pode dar, né? Isso que a hipótese pode mudar. Pode ser que na primeira consulta apareça uma ansiedade, na segunda você já veja uma ciclagem. Tem coisa que a gente só vê no vídeo, que a gente não vê na foto. Então, quando a gente tá na consulta, eu vejo uma foto sua. É você hoje. Só que eu preciso, às vezes, do vídeo... Venha mais vezes pro vídeo ser formado. Pro vídeo ser formado. Aí você vai juntando essas fotos até você conseguir ver uma sequência de acontecimento, de fenômenos, né? E tem coisa que você só vê a hora que você vê. Então, por exemplo, eu posso ficar suspeitando por N consultas que tal paciente é bipolar. Se eu não ver um episódio hipomaníaco ou maníaco, ou se ninguém me trouxer informações consistentes para eu considerar que teve um episódio desses, eu não posso afirmar que a pessoa é bipolar. Então, às vezes, você precisa ver exatamente aquele recorte. Enquanto você não vê, você não consegue bater o martelo de diagnóstico. E pode ser que seja apenas um recorte mesmo, uma fração de segundo ali que apareceu o diagnóstico. Rola isso na consulta? Por exemplo, já estamos falando aqui de transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um diagnóstico que muitas vezes é difícil de se dar, porque nem sempre você vai ver o episódio de mania ou hipomania na sua frente. Ou nem sempre o paciente ou o familiar consegue trazer as informações. Mas já teve vez, já numa consulta, na primeira consulta, que a pessoa chegou em mania na minha sala. E aí, a hora que eu bati o olho... Não tem jeito, a pessoa ela chega falando muito alto. Descontrolada, falando alto, levanta, bate a mão na mesa, sai, volta. Aí você bate o olho e fala, mania, transtorno bipolar. O transtorno bipolar eu pensava que era tipo algo no sentido de que um dia ela tá super feliz, no outro dia ela tava raivosa. Não é isso. O bipolar, ele é marcado por episódios sustentados de humor, onde ele fica dias, semanas, meses deprimido, por exemplo, que é o polo depressivo, e aí depois ele pode ficar dias, semanas, meses no outro estado que a gente chama de mania ou hipomania. Essa ciclagem muito rápida, ela até poderia ser algo dentro do que a gente chama de espectro bipolar, que é chamado de ciclotimia, mas geralmente a gente não pensa que é bipolar. A gente pode pensar em outros diagnósticos, uma depressão atípica, pode pensar num transtorno de personalidade, algo do tipo, borderline. Mas assim, você só bate o martelo para transtorno bipolar quando você tem certeza que houve um episódio de mania ou hipomania bem definido. Ou você viu, ou você ouviu relatos suficientes para isso. E da hipomania precisa ser um relato de um terceiro. Então não basta o paciente falar, tem que ser alguém que tá na vida, no cotidiano ali da pessoa acompanhando para relatar. Então é complexo, né? É complexo, é denso, né? Essa avaliação, né? Um transtorno desse daí pode facilitar o parceiro, por exemplo, trair o outro, assim? Por ter um transtorno ali, Você fala a pessoa não doente ou a pessoa doente? Uma pessoa que tem transtorno bipolar e no momento que ela tá de mania ali, ela pode chegar trair o parceiro por conta disso aí? A gente tinha uma paciente... É um transtorno que acontece traição com frequência? Pode acontecer, porque uma das coisas que acontece dentro dos episódios de mania ou hipomania é a hipersexualização. A gente tinha uma paciente lá no Hospital São Marcos que ela teve uns 2 filhos fora do casamento por conta de surtos de mania. Sim. E a pessoa ela tem uma vontade maior e muitas vezes o parceiro ou a parceira não consegue corresponder, porque é algo realmente fora da norma dela, né? Então, e ela perde, né, dentro daquele senso de certo e errado, assim, porque ela quer suprir a vontade dela. E como ela tem um senso de aumentado ali na mania, né? Então, o que ela quer importa mais do que qualquer outra regra social e sacramento foi imposto. Então, se ela quer, ela vai lá e ela vai fazer, né? Não importa os combinados prévios, né? Então, a pessoa tá muito alterada, não é só uma questão do afeto, do humor, uma questão de psicomotricidade, a pessoa não consegue ficar parada e fala muito, pensa muito rápido, e nisso a pessoa pode ficar até de eufórica, de animada, que você até ri com o paciente, que parece que o paciente está divertido, ou o paciente pode ficar irritado mesmo, assim, bravo com tudo, irritadiço, né, e parece que tudo tá ruim. Então, assim, por isso que a gente acaba falando às vezes espectro bipolar, porque as nuances e as formas de que aparece um transtorno são muito diferentes, né? Tem a história clássica que a gente fala da hipomania e da depressão, mas o que a gente vê no consultório, né? Os pacientes, a maior parte dos pacientes na história da vida do paciente, ele ficou mais depressivo do que hipomania. Aí é difícil de bater o martelo. Aí é difícil de bater o martelo, porque às vezes o paciente ele só vem quando ele tá depressivo. Na hora que ele tá
com a libido aumentada, comprando várias Tá coisas, tudo se sentindo certo, o rei da ele não cocada vai. preta. Não, é? Não, as pessoas acham que essas fases de hipomania é fases de melhora da Que depressão. ele tá bem. Aham, sim. Aí sim. você não sabe. Sabe a história da moça do mendigo lá? Que a moça teve que Sei demais. Aparentemente ela foi diagnosticada com o transtorno bipolar. É mesmo. Eu me lembro disso aí, Um que surto depois de mania. Surto de mania. Nossa. Então você vê que é uma coisa que não é. A pessoa foge realmente da realidade mesmo, né? Tanto é que na mania tem mania que tem sintomas psicóticos, né? Que é justamente Delírios. essa quebra do contato com a realidade. Então, assim, quando a gente fala sobre os transtornos, as pessoas se identificam com algumas pessoas que têm um transtorno. Então, por exemplo, personalidade borderline, né? O transtorno de borderline. Aí as pessoas já vêm na cabeça o quê? A pessoa que se corta, que tem automutilação, ou que tem muito vazio, ou a pessoa que tenta suicídio várias vezes. Quando a gente fala sobre automutilação no borderline, é um dos critérios. Você precisa ter 5 de 9 critérios. Então pode ter sim uma pessoa que é borderline que não tenha automutilação, que não tenha a sensação de vazio, ou que não tenha relacionamentos tão instáveis. Então a combinação entre os sintomas, eles podem ser muito diferentes. Então até teve num congresso que eu fui de uma das indústrias farmacêuticas do Brasil, que é um inglês falando de 287 apresentações da depressão. 287 apresentações da depressão. Diferentes. Sim, porque aí tem depressão com sintomas ansiosos, depressão mista, depressão melancólica. Então, a combinação entre os sintomas são muito diversos. E as pessoas comparam. Então, por exemplo, se eu tive um episódio depressivo, né, pensando eu leiga, que eu fiquei melancólica, eu não saía da cama, fiquei sem tomar banho, não me cuidava, parei de fazer tudo. Aí você tem uma depressão, mas você vem aqui no podcast, você não fica chorando, você não tem vontade de fazer as coisas, mas você faz empurrado. A gente tem níveis e apresentações de depressão diferentes. Aí o que eu vou pensar? Mas eu não tenho depressão, imagina. Quando eu não tive depressão, eu saí da cama, não tomava banho. Sim. A minha foi diferente. A minha foi diferente. Eu tive depressão, você não teve. Então as apresentações dos transtornos podem ser diversas. E é por isso que a gente não pode fazer esse diagnóstico, né? As pessoas não podem fazer esse diagnóstico por comparação. Viu o filme lá tem um filme famoso lá da Angelina Jolie, como chama? Garota Interrompida? É um filme antigo, que ela... Não que ela era modelo? Não lembro se ela era antissocial, se ela era psicopata ou borderline. E as pessoas colocam ela como exemplo, só que ela ela preenche todos os critérios diagnósticos. Transtorno grave. E aí, se você dá o diagnóstico para adolescente, né, ou para mulher, né, principalmente com borderline, ela fala, não, mas eu não sou igual fulana. Que é o filme que a pessoa é o diagnóstico mega estereotipado, com todos os sintomas intensos. Às vezes a pessoa tem, na psiquiatria, todos os transtornos a gente acaba considerando leve, moderado e grave, né? Então, às vezes a pessoa tem sintomas leves, às vezes tem uma combinação de sintomas diferentes da personagem. E Hollywood, o que vende é o extremo. Então, eles não vão pegar uma É depressãozinha. igual psicopata. O cara fala, pô, eu não mato ninguém, eu não sou psicopata. Exatamente. A Acho imagem que do pra- leigo é que o psicopata é um serial killer. né? Isso. É o serial killer, é o que tá matando todo mundo ali. Sim, exatamente. Você tava falando desses sintomas aí. Eu vi uma propaganda na internet, cara. Ela me deixou bem impactado. Que eram dois senhores, assim, meia idade, né? De uns 50 anos ali. E todo final de semana eles tinham 2 cadeiras no estádio e os dois sentavam ali, sabe? E um sempre chegava bem eufórico com a bandeira e o outro já tava sentado lá esperando para ver o jogo. E aí comemorava o gol, beleza e tal. Mas um sempre muito mais alegre, você via que ele era mais disposto e tal. E vai repetindo a cena, sabe? Em vários jogos ali, eles sempre sentando junto. E aí, num determinado momento, chega para assistir o jogo e só um deles senta lá. Né? Um veio a falecer. E o que é interessante é que o animado é o que não vai. O que estava lá sempre sereno, assim, como se fosse triste, é o que sobreviveu. E eles passam uma mensagem, tipo assim, muitas vezes os sinais são invisíveis, né? Que, tipo assim, a propaganda inteira eu imaginei que o cara que era o serião lá, o que ficava triste, é o que tinha um problema. E o que ficava brincando e tal, fazendo, era o teoricamente mais saudável. Porque às vezes as pessoas têm máscaras, assim, né, sociais mesmo, né, pra não mostrar fraqueza. Muito frequente isso em mães, né, pais ali, de família, tudo mais, que parece que
ir ter um diagnóstico de depressão é como se ele fosse um fraco, né? Ou como se ele não estivesse dando conta, ou é falta de Deus, enfim, inúmeras justificativas que as pessoas têm e às vezes não procura ajuda. Mas né? Mas o que me deixou intrigado existe um sinal que a gente consegue captar para quem convive junto, porque nessa propaganda de verdade, eu não consegui enxergar sinais no cara que estava com problema. Existe um sinal real que a gente consegue perceber se alguém tem um problema? Mas você fala sobre qualquer tipo de transtorno? Seria um clássico. Um transtorno, talvez depressão, hoje é um dos mais comuns, né? Ansiedade, depressão. Sim, a gente sempre parte do pressuposto do clássico, né? Então, por mais que a Ju tenha falado de realmente várias apresentações e que cada caso é um caso, cada paciente tem a sua singularidade, uma depressão não vai ser igual a outra em todo mundo, eu acho que para leigos a gente tem que pensar no clássico, né? E eu acho que é pensar em duas coisas. Eu acho que algo que mudou, algo que está diferente, então a pessoa está diferente. Está diferente em que sentido? Ela tá mais reclusa, tá saindo menos, tá conversando menos, parece estar mais quieta, triste, algo assim. E passar a perceber prejuízos na rotina dela por conta daquela mudança aparente de humor. Eu acho que é pensar dessa forma no clássico. Porque nem nós, psiquiatras, às vezes conseguimos ver as pequenas nuances de uma forma diferente de um transtorno mental. E às vezes é o que a Ju falou, a gente precisa do filme, a gente precisa mais de uma consulta, a análise, a observação, as informações da pessoa, as informações da família, para poder pensar num diagnóstico. Mas eu acho que para leigos é pensar no clássico mesmo. Ô Bruno, e pensamentos sombrios, assim, é normal a pessoa ter? Tipo, eu não tenho... As perguntas dele são as capciosas. Não, eu pensei no divertidamente agora. Eu tô pensando aqui, tipo assim, eu não tenho mudança, assim, né? Minha vida é a mesma, tudo. Eu não tenho nenhuma alteração na minha rotina. Mas, cara, eu tenho pensamentos sombrios, assim, sabe? E às vezes eu me paro pensando assim... fala um pensamento pra gente saber o que é. Dependendo, a gente já liga pro SAMU agora. Que tipo? Tipo assim... Ou a gente já tira o cartão do bolso, já, né? Tipo, o cartãozinho vai lá no consultório. Vocês vamos fazer eu falar mesmo, assim, o pensamento? Não, pode ser um leve, fala um leve. Só pra não, gente. um amigo, um pensamento com um amigo seu já teve. Fala de um amigo. Que eu te contei, o dia que eu te falei que é pensamento meu. Sombrio, cara, que eu tenho. Agora eu não vou falar que isso tem pra mim, cara. Não, eu tenho eu falo depois, sim, mas eu tenho pensamentos sombrios, né? Não, mas o que é um pensamento sombrio? Olha, não, tá. Tipo assim, ó, eu foi uma vez só isso aí. Nem são os pensamentos sombrios que eu mais tenho, tá? Eu tenho um pensamento sombrio que eu tenho com frequência frequência assim, de um tempo pra cá, né? E eu até acho que eu sei o porquê que eu tô tendo esse pensamento, por conta de uma alteração hormonal que eu tive, né? Eu tive que fazer uma reposição, então eu acredito que eu tô tendo esse pensamento por conta dessa reposição hormonal. Eu vou até procurar alguém pra falar sobre isso depois. Não vou falar aqui porque vai dar muito ruim pra mim isso daí. Mas, tipo, eu já tive um pensamento, e uma vez, numa época eu tava bem triste, assim, eu pensei uma vez, tipo assim, ó, suicídio? O que eu tô fazendo aqui? Eu acho que é assim, Rodrigo, qualquer pessoa na face da Terra que se entenda por gente já deve ter tido algum desses pensamentos. Às vezes em situações propícias, no sentido de, eu tava triste, por isso pensei nisso, e às vezes tomando banho. Né? Sei lá, quem nunca pensou na questão de como deve ser morrer, como que é a origem... Sabe aquelas questões bem... origem da vida, como que é morrer, aquela coisa que a gente tem umas coisas bem intrusivas às vezes? Se conhecer interiormente, talvez... Eu acho que as pessoas às vezes têm esses pensamentos, independente da situação, da idade ou algo do tipo. O que é importante? O que seria um sinal de alarme? Eu acho que um pensamento sombrio, como você descreve, ou negativo, como a gente também descreve na psiquiatria, é aquele pensamento que ele é mais recorrente, então que ele não vem uma vez na vida ou na morte, ele vem frequentemente, e que você sabe que é algo perigoso, é algo de risco, é algo que poderia ter um desfecho ruim. E aí eu acho que se a pessoa tem esse tipo de pensamento e algo dentro dela se preocupa com isso,
tem medo disso, ela deveria Buscar buscar falar ajuda. com alguém, né? Entendi. Não precisa ser logo alguém da saúde mental, pode ser um familiar, um amigo, pelo menos para falar sobre isso e tentar entender todo o mecanismo por detrás disso, Sim. né? O que é importante, assim, é ver a frequência, a duração e se tem sintoma associado, né? Então, por exemplo, o ano passado eu viajei, eu tava num lugar lá em Bariloche, assim, que é super alto, e veio na minha cabeça assim, cara, e se eu pulasse daqui? Você pensou Mas foi um isso? pensamento do nada. Eu tava de férias, mega feliz, tirando fotos lindas. Lindo, acho que é a paisagem mais linda que eu já vi na minha vida. E esse pensamento veio do nada, a gente chama de pensamento intrusivo. E se eu pulasse daqui? Te deu medo pensar isso? Porque eu falei, cara, Não? que pensamento louco, né? Que maluquice. Tem diferença. Essas maluquices. Parece porque... uma pesquisa pessoal, né? O que será que aconteceria? Sabe aquela coisa Mas de você criança? não ficou com medo nem um Por pouco quê? de pensar nisso? Tipo Eu assim, não estava triste, eu não tenho sintomas depressivos, eu não tenho pensamento suicida, eu não desejo morrer. Aham. Foi um pensamento que passou na minha cabeça. Igual, por exemplo, um pensamento que eu tinha muito em igreja. Quando eu ia na missa com minha família, quando dava muito silêncio, assim, tipo, uma hora que, sabe, todo mundo em oração, assim, quieto, nem o padre tá falando. Se eu gritar. E se eu der um grito aqui? Pensamento do nada. E se eu gritasse aqui? É um pensamento que nem faz sentido, é um pensamento intrusivo. Logicamente, eu nunca gritei numa missa. Mas dá até vontade. Então, mas vem esse pensamento. E não tem a ver, muitas vezes, com vontade. Eu não queria gritar e eu não queria pular lá do precipício onde eu tava. aham. Mas é um pensamento que invade. É um pensamento recorrente? Não. Tanto é que eu lembrei de 2 na minha vida. Não é recorrente. Agora, se é recorrente e se faz sentido, se eu pensasse assim, cara, oportunidade perfeita de eu pular daqui. E realmente eu não desejo mais viver, aí é o momento. Deixa eu buscar Doutor ajuda. Bruno, doutora Juliana, liga buscar ajuda. Então, tem Aham. diferença Mas desse pensamentos pensamento esse pensamento dele. Eu não quero mais viver, é um pensamento. E tem um outro pensamento que é assim, se eu fizer isso, eu não vou viver mais. Tem diferença entre pensar em não viver e pensar em como tirar a vida. Sim. Pensamento de morte e de ação suicida são duas coisas diferentes. Pensamento de morte é, eu queria morrer. Se Deus for me levar, se for me atropelar na rua, se acontecer, vai ser bom. E de ação suicida é, eu vou buscar meios para tirar a minha vida. É um sinal a mais. Digamos É uma que é evolução. mais grave. É uma evolução, né? Ninguém Aham. começa pensando em tirar a própria vida. Geralmente começa aquele discurso assim, ai, Se se eu acontecesse sumisse, isso. se eu desaparecesse. Queria Aliás, dormir e não acordar mais, né? tem uma pergunta que eu faço pra paciente que eu acredito que tenha pensamentos e que não tem coragem de me falar. Eu vejo que o paciente quer me falar e não tá falando. Falei, cara, se tivesse um botão aqui pra você apertar, pra você desaparecer, você apertaria? Ah, sim, doutora, com certeza. Porque tira o peso. Porque se eu aperto um botão que é fazer eu desaparecer, significa um suicídio. Uhum. Então, fica mais fácil do paciente aceitar a responder aquela pergunta. Mas, geralmente, é uma evolução. Começa, queria dormir, não acordar mais, queria sumir, queria não existir. Depois como eu vou fazer isso acontecer? Então, a gente vê a evolução até o planejamento, que é, fui no banco, fechei conta, fui no cartório, já deixei as coisas pra minha filha, já organizei minha vida, não sei o que, resolvi as que pendências, eu vou agora eu fazer. tô pronto pra fazer. Vou comprar os meios, vou arrumar e vou fazer. Então, a gente vê essa evolução, da ideação para planejamento, né? Até o fato, Tentativa mesmo. até a tentativa. Mas uma coisa, então, a gente concorda aqui. Pensamentos sombrios todo mundo tem. Todo mundo pode ter, sim. São pensamentos É que intrusivos. o adjetivo sombrio é por conta desse tipo de tema. Mas é o que eu te falei, eu acho que é muito o contexto do pensamento. Como igual a Ju falou, um pensamento do nada. E se eu caísse aqui, né? Uhum. Eu acho que isso é um pouco fora do contexto de algo mais sombrio. Porque foi um pensamento sem maldade, sem algo mais sombrio. Agora, quando a gente pensa em algo, né, igual ela falou, mas com um contexto de desejar a morte, desejar não estar mais aqui, aí a gente pode ir dessa conotação de sombrio. Mas eu acho que pensamentos desse tipo, qualquer pessoa deve ter tido na vida já. Não tem nada de É que a gente errado. não controla o pensamento. A gente não tem controle nenhum sobre o pensamento. O não funciona pro pensamento. Sim, Então, sim. quando, até na TCC, né, que a gente fez a residência junto e fez a pós em terapia cognitivo-comportamental juntos também. Aí eles fazem, não pense no urso branco. Não pense. Você já pensou? Tô pensando Então não assim. tem jeito, a gente não tem controle. A questão é se esse pensamento de fato reflete algo que você tá sentindo e se aquilo é condizente com aquilo que você deseja. Uma coisa é você passar na cabeça, teve um paciente que chegou, e ele é muito religioso, assim, ele chegou falando que tinha traído a namorada, eu falei, meu Deus, esse é o caos da vida do menino, que o menino é muito certinho.
E eu falei, como que foi? Me conta como foi pra eu conseguir te ajudar. Porque a gente tava na praia, não sei o quê, e eu olhei a menina e imaginei a gente tendo relação. Tá, e o que você fez com isso? Não fiz nada. Você falou pra sua namorada? Não. Traição de pensamento. Ele pensou, então passou uma mulher no qual ele se interessou sexualmente ali, achou a moça bonita, tudo mais, e já se imaginou ali numa relação sexual. Mas pra ele foi considerado traição. E aí que eu trabalhei no sentido assim, qual o tipo de controle que a gente consegue ver no pensamento? Né? Eu respeito a sensação dele, né? De no sentido, vou ter que confessar, isso é pecado também, porque em pensamento houve a traição. Eu respeito essa visão, porque é uma visão até religiosa dele, mas no sentido de tirar o peso disso, pra ele não sentir, porque a partir desse momento ele não conseguiu ter relação mais com a esposa, com a namorada. Eita. Não conseguiu mais ter ereção. Então, assim, olha como que um pensamento intrusivo, que ninguém fica na praia procurando, né? A não ser o cara que foi caçar na praia mesmo. Sim. Ele não tava. E ele não tem nenhum tipo de problema em relação à atração com a companheira dele. Mas eu tô então, mas esse nesse pensamento ponto. já afetou essa questão, tipo, de será que... O que vai acontecer? E se ela descobrir? Vira até uma coisa paranoica, né? Como que ela vai descobrir uma coisa que tá na sua cabeça, cara? Porque ela viu que eu tava olhando, ela deve ter notado que eu tava estranho. Então a pessoa fica até paranoica por conta do pensamento. Esse pensamento veio porque de fato houve um desejo. Mas ele não concretizou o desejo fisicamente. Né? Ele não descumpriu o combinado que ele tem com a esposa de serem com a namorada de serem monogâmicos. Mas pra ele, o fato de ter um pensamento já foi considerado traição, o que já acarretou várias outras disfunções, como ansiedade. Ele chegou no consultório por conta dessa questão sexual. Um amigo meu veio aqui, tava com aquele probleminha, ele não quer falar. Aí eu falei, que paciente foi? Tá, então tá bom. O que tá acontecendo? Ele falou que foi o pensamento. Então a gente não tem controle do pensamento. Cara, mas aí você percebe o tanto que a mente é complexa, cara. Porque é um pensamento transformou em um transtorno. O cara ficou realmente doente por causa de um gatilho invisível que existe, cara. É muito maluco isso aí. Sim.